Olá pessoal, bom dia turmas, terceiro A, terceiro B e C, bom dia aos presentes, né, Hélida, Souza, Eduardo, Nádia, Thaísa, Pedro Caíque, Ludmila e Thaísa, Antônio João, Vitor, marcando presença. Vamos começar aqui a nossa primeira, né, das duas aulas de matemática de hoje. Quem for chegando a gente vai habilitando. Lembrando, pessoal, que nós estamos encerrando o assunto de estatística e aí nós vamos iniciar outro assunto relacionado a também parecido, né, com estatística, mas um pouco mais até útil, mais presente no dia a dia da gente, que é a matemática financeira. Então, na matemática financeira, nós vamos estudar porcentagem, vamos ver aumentos e descontos, vamos ver juros simples, juros compostos, certo? E é um assunto assim de uma relevância imensa para a vida da gente, tanto no dia a dia, quanto também nas nossas, nos nossos desafios estudantis, né? Seja na escola ou em vestibulares, concursos, sempre a matemática financeira ela está presente. A porcentagem ela é muito presente em todas as áreas, seja na geografia, na história, na biologia, química, física, sempre a porcentagem vai estar muito presente. Você pega uma avaliação do Enem ou uma outra avaliação qualquer, é muito difícil você não encontrar porcentagem pelo meio. Então, se você não souber trabalhar, não vai entender a questão, né? Bom, mas para nós, antes de nós irmos para o estudo de matemática financeira, vamos encerrar a estatística fazendo a nossa avaliação, né? Chegamos a... Vamos sim, estudar juros simples e compostos, Ludmila. E iniciar com porcentagem, né? Então vamos encerrar compostos, não, sim, Ludmila. Vamos estudar juros compostos. Juros compostos é mais difícil do que juros simples e também é ruim, né, de pagar. Se você fizer uma dívida em juros compostos, não é muito bom de pagar, não. Bom, pessoal, na matemática, na estatística, como eu estava falando, vamos encerrar. Hoje é o último dia do mês, de agosto, né? E vamos encerrar com a nossa avaliação. E essa avaliação eu vou fazer da seguinte forma. Vou orientar vocês a fazer essa avaliação. Seguinte, não será um número de questões grande como de outras vezes. Vocês vão fazer. Eu tenho aqui uma avaliação de 10 questões já pronta, mas aí eu achei que nós já estudamos muito, já fizemos outras avaliações envolvendo esse assunto. Então nós vamos nos voltar para desvio, as médias com dados agrupados. Vamos trabalhar com dado agrupado, que foi o último que a gente viu agora, em agosto. Aí vocês vão fazer um trabalho. Quando eu digo um trabalho, porque não tem hora para começar e nem tem hora definida para terminar. Tem dia, né? Então vai ser um trabalho que vocês vão fazer e vão me entregar ainda nessa semana. Como assim? Nós vamos fazer da seguinte forma. Vocês vão inicialmente resolver essas questões 54 e 55. Eu não botei a outra porque tem o rol e o rol vai dificultar. Vai dificultar para vocês para ainda elaborar a tabela e aqui já está prontinha a tabela, né? Então eu vou orientar vocês a resolver esses itens dessas questões e depois a gente passa para a matemática financeira. Alguém ia falar? Que página é? A página é 151. As duas questões estão na página 151, certo? As duas questões estão na página 151.
Vou até anotar aqui. Página 151. Questões 54 e 55. Valendo aí a avaliação parcial de vocês. Eu vou orientar uma por uma. O item A, 2 pontos. O item B, 2 pontos. Só que vocês vão resolver essas duas questões. Quando vocês tiverem o resultado dessas questões, é que eu vou elaborar a provinha e botar os itens para vocês marcarem lá no Google Forms. Vou mandar o link para vocês, vocês bom, eu já resolvi minha prova, meu trabalho, agora eu vou marcar os resultados. Só que com um detalhe, as resoluções eu quero que vocês tirem foto. É importante que vocês tirem fotos das resoluções dos itens A e B, da 54, e também tirem foto das resoluções da 55, dos itens A, B e C. Esse item A vai valer 2 pontos, o item B vai valer 2 e o item C também vale 2. Então são 5 itens, cada item valendo 2 pontos, total de 10 pontos, tá certo? Se você não souber fazer um deles, pelo menos o outro você vai saber. Eu não vou responder aqui, claro, mas vou dar a dica, vou fazer a orientação para que vocês possam responder. Muito bem. Por exemplo, vamos aqui à questão 54. As temperaturas máximas diárias registradas no mês de janeiro em uma cidade estão dadas na tabela seguinte. Então, se você encontrar, por exemplo, pessoal, se você encontrar os números 25, 26, 28, 29, 31, 25 de novo, 24, 20... Se você encontrar uma relação assim, isso se chama rol. Aí você pega esse rol e agrupa, você forma grupos com uma amplitude, né? Do mínimo ao máximo. Então, se você pegar a amplitude dessa variação de temperatura, é pegar 37 tirando 25, que vai dar aqui uma diferença de 12, né? Dá uma diferença de... Não, de 12 não. Deixa eu ver, de 25, 5 com 7, 12. É isso mesmo. A amplitude aqui seria 12. É o máximo menos o mínimo, né? Amplitude 12. Então, só para que você saiba o que é rol, o que é amplitude. Aí, não esqueça que ele foi dividido aqui em 5 classes, certo? 5 classes. 25 para 28, qual é a diferença? 25 para 28, 3. 28 para 31, 3. 31 para 34, 3. 34 para 37, 3. Então, as temperaturas máximas diárias registradas no mês de janeiro de uma cidade estão dadas na tabela seguinte. Está aqui o título da tabela. Temperaturas máximas diárias registradas em janeiro. Temperatura máxima. Número de dias. Então, durante um mês, durante 31 dias, que foi o mês de janeiro, 9 desses dias, a temperatura variou de 25 a 28. 11 desses 31 dias, variou de 28 a 31. 7 desses 31 dias, variou de 31 a 34. E 4 desses 31 dias, variou de 34 a 37 graus. De forma que você tem aqui em valores absolutos, mas você pode tirar também as porcentagens, né? Quanto é que é 9 de 31? Quantos por cento é? Aí você vai fazendo aí. Bom, então ele está pedindo para determinar a média, certo? A mediana e a classe modal das temperaturas. Isso é o item A, já pede logo 3, né? Aí ele está pedindo o B, a variância e o desvio padrão. Quando você faz a variância e o desvio padrão, claro que você vai precisar da média. Você não vai conseguir fazer a variância se você não conseguir fazer a média. Então, o item B depende do item A. Ah, professor, mas eu não estou lembrando como é que faz a média. Bem facinho, ó. Vamos fazer aqui. A média representa com aquele X, né? São 31 dias. Você vai dividir por 31. Só que você tem que fazer assim, ó. O que está entre 25... Eu vou dar vou fazer aqui a soma, ó.
É assim que se faz, ó. 25 mais 28 dividido por 2. Só para você ter uma ideia de como é que se tira essa média aqui. Então você tem aqui 20 com 20, 40, 48, 53, né? Dá igual a 53. 53 dividido por 2 vai dar 26,5, né? Não é isso? 26,5. Beleza? Então você já tira essa média aqui, ó. Tira a média, 26,5. Vai dar um pouquinho de trabalho, porque tem número quebrado, número decimal. Mas não vai impedir de você usar a calculadora, não. Não está proibido de usar a calculadora aqui, não. Pode usar. Então, você tem que multiplicar pela média, ó. Ah, professor, não sei qual é a média de 28 para 31. Você tem que atingir a metade, né? Veja bem, ó. Você tem aqui 28, 29, 30, 31. Ó, 1, 2, 3, 4. A média vai ser aqui, ó, bem no meio, certo? Bem no meio, o que é 29,5, claro, né? 29,5. Beleza? Aí você é só somar os dois e dividir por 2. Então, depois que tira essas médias aqui, aí você vai fazer assim, ó. Você vai fazer 9 vezes, não está repetido 9 vezes? Então, 9 vezes 26,5 mais 11 vezes, aí tira a média daqui, se eu não me engano é 29,5. No final, multiplica e soma, ó, multiplica, depois soma e divide por quanto? Por 31. Quando você fizer isso, você encontrou o quê? A média. Você encontrou a média. Aí como é que você vai encontrar a mediana? Aí a mediana você já vai ter que fazer um outro procedimento, né? Você vai fazer um outro procedimento. Deixa eu ver aqui. Classe modal. Classe modal é a mais fácil, você não pode perder. Por exemplo, aqui, qual é o que mais se repete? 9, 11, 7 ou 4. Aí você vai ver qual é o que mais se repete e vai dizer que a classe modal é tal. Quando você fala em classe modal, é isso aqui, ó, essa parte aqui. Aí você vai anotar, a classe modal é uma dessas daqui. Certo? Deixa eu ver aqui o que tem mais. É só você assistir aulas anteriores, ver atividades que nós já fizemos, né? Deixa eu ver aqui na B. Variância e desvio padrão. O desvio padrão, você só vai encontrar, é assim, uma coisa amarrada na outra. A variância, você só vai encontrar se você encontrar a média. Tá certo? Porque você vai fazer a média menos cada valor desse daqui, que aparece, ao quadrado, né? Aí você vai encontrar a variância e o que é o desvio padrão? Raiz quadrada da variância. Então, você vai encontrar os dois nesse item B. Deixa eu ver aqui. Na 55, diz o seguinte. Um provedor de internet mediu o tempo em minutos de uso. Deixa eu desabilitar aqui o... Então, nessa 55, um provedor de internet, caso alguém tenha dúvida, dê um toquezinho que eu ajudo, não tem problema não. Ó, professor, não estou conseguindo resolver essa, como é que faz essa aqui? Posso ajudar numa boa, sem problemas, certo? De forma que eu vou elaborar a prova, né, hoje ainda, até amanhã, e vou disponibilizar até quarta-feira, até o final da tarde, amanhã, né? Mais tardar, início de quinta, eu disponibilizar a prova já para vocês poderem começar a marcar os itens, que é para facilitar na correção também. Então, um provedor de internet mediu o tempo em minutos de uso diário da rede por seus assinantes, por meio de uma amostragem. Ele não pegou com todo mundo, pegou só uma amostragem. Com os dados obtidos na pesquisa, construiu-se o seguinte histograma.
Então está aqui o tempo de uso de internet, está aqui a frequência absoluta e está aqui o tempo em minutos. Então perceba que ele registrou a cada 30 minutos, de 0 a 30. 11 pessoas usam durante um mês, né? 11 pessoas usam só de 0 a 30 minutos. 18 pessoas usam de 30 minutos. Não, isso aqui deve ser diário, né? Deve ser diário. Contagem. Não identifiquei aqui. Isso deve ser diário. Então, 18 pessoas usam de 30 a 60 minutos por dia a internet. 22 pessoas usam de 60 a 90. 13 pessoas usam de 90 a 120. 8 de 120 a 150 minutos por dia. Não sei se por dia. E 2 pessoas usam de 180 a 210 minutos. E uma pessoa só chega até 240 minutos, né? Isso aqui deve ser em um dia mesmo. Aí o que ele quer? Que porcentagem do total de assinantes fica entre meia hora e 1h30 na rede? Olha, ele quer entre, cuidado com essa palavra, ó, entre. Que porcentagem do total de assinantes fica entre meia hora e 1h30? Então o que você vai fazer? Você vai ver o seguinte, ó, qual é o total de assinantes aqui. Você vai pegar e vai somar 11 mais 18 mais 22 mais 13 mais 8 mais 5 mais 2 mais 1 e descobrir o total de assinantes, de pessoas entrevistadas. Aí ele quer quem fica entre meia hora, ó, meia hora, então é daqui para frente, ó. Cuidado com isso, ó, meia hora, daqui para frente. E 1h30. 1h30 é o quê? 1h30 são 90 minutos, então é até aqui, ó. Ele quer saber que porcentagem é que dá 18 com 22, dá o quê? Dá 40, né? 40 pessoas do total, é quantos por cento? Pronto, aí você já calcula, ó. Então, o pessoal que está nessa faixa aqui, que usa de meia hora até 1h30, são 40 pessoas. Representa quantos por cento do total? Certo? Na B, qual é a média e a mediana do tempo de uso da internet? Ó? Qual é a média e a mediana do uso da internet? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar aqui 11 vezes essa média aqui, ó, 15, né? De 0 a 30. A metade aqui é o quê? 15, certo? Então vai fazer, para tirar essa média, você vai fazer 11 vezes 15 mais. Qual é a média aqui, ó? A média de 30 para 60. De 30 para 60, a média é 45. Vai ser de 15 em 15, né? 45. Então, mais 18 vezes 45, mais... Aqui acho que é 75, mais 22 vezes 75, e por aí vai, ó. Mais 13 vezes 105, vai tirando as metades, ó, e multiplicando pelo número de pessoas. No final, você divide pelo total de pessoas, né? No final, você divide pelo total de pessoas. Soma todos esses números e descobre o total de pessoas. Então, você já encontrou o quê? A média. A mediana, como é que você vai fazer? A mediana, você vai ter que descobrir em porcentagem. Você vai saber onde é que está. Se está nessa de 18, se está nessa de 22. Então, você vai ter que transformar, pelo menos essas primeiras casas aqui, em porcentagem. Certo? 11 é quantos por cento do total? 18 é quantos por cento do total? Aí você vai descobrir a classe mediana. A classe mediana é aquela onde atinge 50. Se você não lembrar mais como é que faz, você vai lá em vídeos anteriores, aulas anteriores e assiste a aula. Se não tiver mais o link, me peça que eu mando. Aí você vai, digamos que a porcentagem esteja aqui na classe 22, né? Esteja na classe 22. Aí você vai marcar onde completou 50%, bem aqui. Uma hipótese, né?
Aí você vai seguir aquela formulazinha. Mediana menos 60. Mediana menos 60 está para tantos por cento. Assim como 90 menos 60 está para tantos por cento, que é o que representa o 22. Aí faz a multiplicação cruzada. Vai descobrir o quê? A mediana. No caso do item C, a partir desse histograma anterior, faça um outro histograma agrupando os tempos de hora em hora. Calcule a média, a mediana e o desvio padrão. De novo, ó, média, mediana e o desvio padrão. Será que vai dar o mesmo? Não sei. Não é mais de 30 em 30 minutos. Você vai construir um e fazer de hora em hora. Professor, como seria isso? Seria mais ou menos assim, ó. Deixa eu fazer, dar logo uma ideia para vocês aqui, ó. Mais ou menos assim. De hora em hora. De hora em hora é de 0 a 60. Então você vai fazer aqui só um grupo, ó. De 0 a 60 dá quantas pessoas? Dá 11 com 18, dá 29. Então você vai botar bem aqui assim, ó, 29. Uma hipótese, bota 29 bem aqui. Pronto, 29. Por que é 29? Porque você juntou 30 minutos mais 30, né? De hora em hora. Juntou 11 com 18, deu 29. Então aqui vai ser 0 e aqui 60 minutos. Agora vai ser quanto? De 60 a 120, porque é de hora em hora, ó. Só que de 60 a 120 eu junto quantos? Ó, de 60 para 120 é aqui, ó. De 60 para 120. É 22 com 13, dá 35. Então 35, aí você já sobe um pouco, ó. 35. Tá um pouquinho na frente do 29. 35. Pronto, aí você vai fazendo. Você faz o outro. O próximo agora vai ser de 120 até 180, ó. O próximo vai ser de 120 até 180. Eu vou fazer só esse. O restante vocês fazem. Então, de 120 a 180 dá quanto? Dá 8 com 5. 8 com 5 dá 13. Então, você já baixa aqui, ó, para 13, ó. Dá 13. E aí você vai tirando as médias, ó. A média aqui é 30. A média aqui vai ser o quê? 90. Aí você vai fazendo, ó. 29 vezes 30, mais 35 vezes 90. E assim vai. Tira a média desse. É assim que você faz essa questão. Ela é um pouquinho mais trabalhosa. O C da última questão é um pouquinho mais trabalhosa. Mas você vai ter que fazer, né? Para poder tirar, encontrar a média, a mediana e o desvio padrão. Como é que eu vou fazer a mediana desse grupo aqui? Do mesmo jeito das outras, ó. Você vai procurar onde é que dá, você vai procurar onde é que está dando 50%. Eu acho que nessa segunda coluna já dá 50% do total, certo? Aí faz aquele mesmo esqueminha, ó. Deixa eu ver mais aqui. 180. E o outro é do 180 ao 240, ó. O próximo agora já é 240. Que a cada hora, ó, de 180 para 240, 60 minutos, até de hora em hora. 240. Quantas pessoas tem? Tem 2 mais 1, 3. Pronto, só vai dar 3 aqui, ó. Só vai dar 3. Então vai ser 3 vezes, né? Metade aqui, 180, vai dar 210, ó. Então, 210 vezes 3. No final, divide pelo total de pessoas. Soma tudo aqui, ó. Divide pelo total de pessoas. Que dá 29, mais 35, mais 13, mais 3. Alguma pergunta? Vamos lá, pessoal. É um trabalho aí que vocês têm a semana para fazer. Veja que é um trabalho, esse trabalho valendo nota, só são 2 questões de um exercício, né? Não é nem para fazer o exercício todo, 2 questões de exercício. Mas estatística é estatística, sempre dá trabalho. Querem fazer alguma referência, alguma pergunta? O que eu estou dizendo, se quiser, se tiver dúvida como fazer,
Depois, também pode me perguntar no WhatsApp, no grupo, que eu dou, ou no privado, melhor no privado, que eu dou uma dica, certo? Posso dar umas dicas. Ah, professor, e agora... Mas assim, aconselho que vocês assistam a aulas anteriores. Tem algumas aulas anteriores, a partir de onde nós começamos a estudar desvio de valores com dados agrupados, né? Estatística com dado agrupado. Se você assistir uma, se eu não me engano, é uma aula ou duas. Se você assistir aquela parte que lhe interessa, se você assistir aquela parte que lhe interessa, você vai conseguir resolver as questões tudinho. Ah, eu quero calcular a média. Pronto, eu vou pegar o vídeo do professor, da aula dele, e vou ver como é que calcula a média de dados agrupados. Aí você vai pausando o vídeo e vai vendo onde é que tem a média. Vendo a resolução de questões, certo? Caso você ainda continue com dúvida, entre em contato comigo que eu ajudo, posso dar uma dica. Tá compreendido? Ou tem alguma pergunta aí? Entendido. Viu? Então, são essas duas questões. São 5 itens, cada item vale 2 pontos. Lá para final de quarta, amanhã ou quinta, eu vou estar enviando o link. Ah, professor, se eu não tiver terminado ainda, não tem problema. Até sexta, que eu sei que vocês têm outras aulas. Até sexta-feira, dá para você concluir, marcar lá na prova, que eu vou mandar para vocês no link, marcar e devolver para mim. Só que com aquele negócio, só marcando não é interessante. Eu quero dar uma olhadinha também nas fotos, das resoluções. Eu quero ver se realmente fizeram calculando, né? Já pensou? Você fez tudo, aí vai ter como provar que fez realmente, tirou um 8, um 9, um 10. Ou então você foi lá, pegou o link e zerou, tirou um ou tirou 2. Quer dizer, não fez nenhuma questão. Ou se fez, não sabia o que estava fazendo, né? Então, reforço para que vocês primeiro calculem direitinho. Vá fazendo com calma. Um dia, pegue uma manhã aí, resolva a primeira questão. Depois, no outro dia, resolva a segunda. E aquela que ficar dúvida, você vai tirando dúvida assistindo os vídeos. Se não tiver o vídeo, eu posso mandar o link de novo. Entre em contato comigo e tire sua dúvida. Pois vamos lá. Então tá orientado aí, o trabalho é esse. Agora nós vamos para iniciar o nosso estudo de matemática financeira. É o capítulo 6. Capítulo 6, matemática financeira. Essa introdução, ela dá uma geral aqui sobre a matemática financeira, sobre a importância dela, né, no dia a dia. Por exemplo, aí você vai comprar uma geladeira, e aí a geladeira, digamos que custe aí R$ 1.500. Se você pagar à vista, vai ganhar um desconto de 8% ou de 10%. Aí quanto é que você vai estar ganhando nesse desconto? Porque o desconto foi dado em porcentagem, mas em valor absoluto, quanto é que vale aí? Vale quanto? Vale R$ 100? Vale 150? Quanto é que vale esses 8%? Ou então, se você comprou a geladeira por 1.200 e uma geladeirinha pequena, né, por 1.200, e como você quer pagar em 10 vezes, o dono da loja disse que vai ter que ter um acréscimo de 5%. E aí, quanto é que você vai pagar de juro? Certo? Então é isso, pessoal. Quando a gente fala em matemática financeira, o carro-chefe da matemática financeira é a porcentagem. Até porque se você calcular, até para calcular o juro, vai ter que ter porcentagem no meio, né? Então, essa porcentagem, ela pode ser uma porcentagem que represente aumento, pode ser uma porcentagem que represente desconto, pode ser que a questão apresente o valor absoluto e queira saber quanto aquilo ali representa em porcentagem. Ou o contrário, traz o valor em porcentagem e quer saber quanto aquilo representa em valor absoluto. Então, são inúmeras as situações. E para isso, para a gente se envolver com essas diversas situações, eu vou mandar um TDzinho para vocês,
no... Vou mandar um TDzinho para vocês no privado. No privado não, no grupo. Eu vou mandar no grupo, mas a gente vai começar a corrigir esse TD aqui, certo? Deixa eu ver se está aqui esse TD. Ele tem aqui umas 15 a 20 questões. Pronto. Professor, já tem as respostas? Já tem as respostas, que é para você ter um gabarito, né? Você tem um gabarito. Tem aluno que acha que não precisa mais fazer, porque está respondido. Sim, mas você sabe como é que responde? O importante é como responder isso aqui, como chegar a essa resposta. Então, algumas questões aqui vão parecer, vão ser bastante parecidas, outras não. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui, colocar aqui no ponto para a gente resolver. Veja que nós não estamos estudando porcentagem assim, bem do começo, né? O que é porcentagem, como é que faz, as representações, não. Nós já estamos logo indo para as questões, porque vocês estão no terceiro ano, acredito que já tem essa noção do que é porcentagem. Se bem que eu posso dar uma relembrada aqui, né? A porcentagem, o símbolo da porcentagem é esse símbolo aqui, quer dizer dividido por 100, tá certo? Então, a base de cálculo é sempre 100. Por exemplo, esse 100 aqui representa 100%, é a mesma coisa de você representar 100 dividido por 100. 100% é a mesma coisa de dividir 100 por 100. 100 por 100 é igual a 1. Então, diversas outras, infinitas outras situações também tem resultado igual a 1. Se eu colocar 13 sobre 13, também vai dar 100%, igual a 1. Tá certo? Por exemplo, eu tenho 13 pessoas para fazer vacinação. Se eu vacinei 13 de 13, então eu vacinei 100%. Eu vacinei todos. 13 dividido por 13 igual a 1. Ou seja, um completo, né? Um grupo completo. Se eu tenho um bolo, né? Eu tenho um bolo, dividi esse bolo em 10 pedaços. Comi 5 pedaços de 10. Se eu comi 5 pedaços de 10, eu comi 50%, certo? Agora, se eu comi 10 pedaços de 10, aí eu comi 100%. Ou seja, comi o bolo inteiro, ó, um bolo inteiro. Então, 100% quer dizer 1, né? 1 inteiro. Então, esse 1 ele é muito importante porque ele pode ser maior, os valores podem ser maior que 1 ou pode ser menor que 1. Quando é maior que 1, vai ser 1, tanto, ou 2, tanto, 3, tanto. Quando é menor que 1, é 0, alguma coisa. Quando é menor que 1, sempre vai ser 0, alguma coisa. Tá certo? Então, como eu estava falando, a porcentagem pode ser a mais de 100 ou pode ser a menos de 100, certo? Pode ser aumento ou desconto, ok? Então, vamos aqui a algumas situações, como calcula cada questão. São diversas situações, quando a gente tiver visto todas essas situações, a gente já tem mais ou menos uma ideia de usar a porcentagem. Anderson comprou 120 figurinhas para seu álbum, porém, dessas 120 figurinhas, 72 eram repetidas. As figurinhas repetidas representam qual porcentagem do total de figurinhas que ele comprou? Olha só. Então, ele traz aí valores absolutos e quer saber quanto é que esses valores representam em porcentagem. Uma amiga aqui da porcentagem é a regra de 3, tá certo, pessoal? Então, eu tenho aqui 120 figurinhas, é o 100%. Ó. Sempre você coloca valor absoluto junto com valor absoluto, porcentagem junto com porcentagem. Né? 72 eram repetidas, então 72 é quantos por cento? Tá certo? 72 era quantos por cento? Aí você multiplica cruzado.
72 vezes 100. Passando para cá. 72 vezes 100 vai dar 72, acrescenta os 2 zeros. Né? Aliás, desculpa aí porque é importante, não é que seja obrigado, mas é importante começar pelo x. Ó. 120 vezes x, 120x. 120x igual a 7.200, que é 72 vezes 100. Eu posso eliminar o que está no segundo membro, ó. Vamos deixar para eliminar depois. X é igual a 720 dividido por 120, certo? 720 dividido por 120. Aí, vamos fazer aqui. X é igual a... divide em cima por 10, divide embaixo por 10. Fica 72 por 12, né? Vamos lá, fazer aqui essa divisão na calculadora, ó. Vai dar, se eu não me engano, é 6, né? 72, se for 60, dava 5. 72 dividido por 12. Dá 6. Pronto. X igual a 6. No caso 6 não, né? 60 porque eu cortei aqui os zeros. Então, o enunciado, 120 figurinhas para o álbum, porém dessas 120 figurinhas, 72 eram repetidas. 72 eram repetidas. As figurinhas repetidas representam qual porcentagem do total de figurinhas que ele comprou. Então, 60%. Tá certo? 60% item C. Aí, pessoal, tem um detalhezinho, ó. Tem um detalhezinho. Quando eu tenho que encurta, você tem como encurtar esses cálculos para não precisar da regra de 3, já vai logo direto. Eu tinha 120 e eu tenho 72 repetidas. Eu quero saber quanto representa essas 72 repetidas. Então, imagine você fazendo o valor atual dividido pelo valor anterior. O valor que você quer dividido pelo valor que você de referência, que é o 120, certo? Então você faz logo direto, ó, 72 dividido por 120. Beleza? 72 dividido por 120 dá quanto? 72 dividido por 120, vamos ver. 72 dividido por 120 dá quanto? 0,6, ó. Tá vendo? 0,6, 0,6. É a mesma coisa que 60%, ó. Cada unidade depois da vírgula vale 10%. Como eu tenho 6 unidades, vale 60%. Tá certo? Quando você multiplica isso aqui por 100, fica 60%. Então eu estou demorando um pouquinho na questão para que vocês possam ter ideia. Quem não tiver acompanhado, faça print, ou então veja a aula depois e destaque essa parte de porcentagem. Professor, Oi. eu boiei ali no 60%, eu pensei que era só 6. Não, é assim, é Ludmila? Sim. É assim, Ludmila, olha, veja bem, é importante demais você falar isso. Quando você tem, vamos trabalhar decimais. Quando você tem uma casa depois da vírgula, você tem décimos. Quando você tem duas casas depois da vírgula, você tem centésimos. 3 casas depois da vírgula, você tem milésimos, tá certo? Então, cada unidade que está aqui vale 10. E cada unidade que está aqui está na casa do centésimo. É como se você tivesse dividido por 10 e aqui por 100. Então, vamos pegar aqui um bolo. Vamos pegar um bolo, está na hora do lanche, né? Dividir esse bolo, Ludmila, em 10 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Dividido em 10 pedaços, certo? Aí eu pego 2 pedaços.
Qual é a classe dos decimais aqui, ó? Das centenas, dividido por 10, por 100 e por 1000. Se eu dividir em 10, eu peguei 2 pedaços, então eu tenho o quê? 2 décimos, ó. Peguei 2 de 10. Isso é igual a 0,2, ó. 2 décimos, que equivale a 20%. Tanto faz você botar aqui o zero na frente, como não botar. É a mesma coisa, dá 20%. Se você pegar 5 pedaços, você pegou a metade. Aí você já tem uns 5 aqui, ó. 0,5 é 50%. Tanto faz você botar 0,5, como você botar 0,50, como você botar 0,500. Qual é a diferença? A diferença, Ludmila, é a seguinte. Se você botar 0,5, quer dizer que você dividiu aquela coisa inteira por 10 e pegou 5. Se você botar 0,50, quer dizer que você dividiu por 100 e pegou 50, a metade. Se você tiver 0,500, quer dizer que você dividiu por 1000 e pegou 500 pedaços, ou seja, a metade também. Então, isso aqui tudo vale a mesma coisa. Apenas esse foi dividido em 10, esse dividido em 100 e esse dividido em 1000. Mas todos eles foi pego a metade, 50%. Tá certo? Então, se eu tenho ali, Ludmila, 0,6, quer dizer que eu peguei 6 décimos, ou seja, 60%. Entendeu? Sim, entendi. Só que como a regra de 3 foi dividido por 120, né? Eu achei que ia ser só 6. Eu ia colocar o zero. Não, aqui é 720. porque quando você dividir aqui, quando você faz 720, você faz 720 dividido, x igual a 720 dividido por 120, né? Que deu 6, você disse? Isso. Ele vale o quê? 60%. Vai valer 60%. 120 é o 100%, 72 é x%. Multiplica, ó, 120 vezes x. 120 vezes x, 120x, igual a 72 vezes 100. Ah, mas é porque deixa eu ver aqui. 72 vezes 100. Faltou um zeros aqui, Ludmila. Faltou um zero, Ludmila. Você tem razão. Se você disse que boiou, é porque... Se você disse que boiou, é porque faltou só esse zero aqui que eu não botei. Tá entendendo? Entendeu aí, ó? Porque 100 vezes, e eu peço desculpa, foi uma falha minha. 100 vezes 72 dá 7.200. Aí o zero que eu estou cortando não é esse não, o zero que eu estou cortando é esse. Então ficou 720 por 12, desculpa aí, viu, Ludmila? E os demais também. Quando eu digo 720 por 12 é que dá 60. Entendeu? Pronto, agora sim, professor. Mas eu também não tinha percebido, não, que tinha faltado zero. Ah, eu também, desculpa, eu não percebi que eu não tinha botado esse zero. Tinha que ter botado esse zero, que é 72 vezes 100, 7.200. Mas é assim, é importante que só uma discussão dessa faz a gente aprender. Vamos lá. Na semana passada, o quilograma do feijão, ixi, não gosto nem de falar nesse assunto. Na semana passada, o quilograma do feijão em um supermercado custava R$ 3,50, né? Essa semana passada faz tempo, viu? Nesta semana, o preço do feijão sofreu um acréscimo de 20%. Só o que se fala agora, acréscimo, acréscimo, acréscimo. Quanto passou a custar o quilograma do feijão nesse supermercado? Olha só, minha gente, eu vou mostrar para vocês uma forma bem facinho de você efetuar essa multiplicação aqui. Quanto custava o feijão? O feijão custava R$ 3,50. Ele sofreu um acréscimo de 20%, então ele aumentou o preço, certo? Você tem que entender inicialmente que 20%, olha, 20% é a mesma coisa que zero. Deixa eu fazer bem detalhado. 20 sobre 100. 20 sobre 100. Corta um zero em cima e embaixo, fica 2 décimos. 2 décimos não é assim, ó, 0,2? É a mesma coisa que 20%. Certo? Então, vocês têm que aprender a representar porcentagem nesse formato de decimal. Tem que aprender a representar no formato de decimal.
Entenda que assim é 20%, diferente de 0,02. Assim é 2%. Por quê? Porque eu tenho 2 centésimos. Aí é 2%. Se você for colocar em forma de fração, é 2 em cima de 100, ó. 2 em cima de 100, 2 centésimos. Se você for colocar em cima de fração, em forma de fração, é 2 sobre 10. 2 sobre 10. Certo? Que é a mesma coisa que 20 sobre 100. Ó, 20%. Então, cuidado para não confundir o que é 20% e o que é 2%. Certo? Beleza, deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Apagado aqui. Aí, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Houve um acréscimo. Estava 3,50 o feijão e houve um aumento de 20%. Você faz simplesmente isso, ó. 0,2 de... Quando você diz de, é multiplicando. Quanto é 20% de 3,50? 3,50. 3,50. Então, esse zero aqui, você nem precisa colocar logo. Multiplica só 35 por 2, ó. Você está fazendo uma prova, está aperreado. Aí você faz assim, ó. 35 vezes 2 dá 70. Pronto. 35 vezes 2 dá 70. Aí você faz o quê? Você acrescenta esse zero aqui, ó, que você não tinha botado ele, né? 3,50. Aí você bota esse zero aqui. Beleza. Deu 700. Quantas casas tem depois da vírgula? Quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2, 3. Aí você vem aqui, a vírgula está bem aqui, ó. Você volta essa vírgula 3 casas. Então fica 0,7, ó. 0,7. 0, 0. Então isso aqui nem precisa botar. Esse 0, 0 aqui não precisa botar não. Então, pessoal, houve um acréscimo de quê? De 70 centavos. O feijão passou a ser 3,50 mais 70 centavos, ó. Vai dar o quê? 5 e 7. 5 e 7 dá 12 a 1. 1 e 3, 4. O feijão passou a ser 4,20. Deu para compreender? Deu, professor. Assim é mais fácil e mais rápido mesmo. E se quiser fazer por a regra de 3 também dá certo, né? Dá certo. Sempre a regra de 3 dá certo. Porque você vai fazer assim, ó. Você vai fazer 3,50 é 100%. 20% é quanto? Só que você vai somar o acréscimo com os 3,50, né? Mas assim é muito mais rápido, porque nas provas você está aperreado. Você vê que até 2 vezes 3, 2 vezes 35 igual a 70, você já tem essa noção, faz logo de cabeça. Você já tem uma noção que o aumento foi de 70 centavos. O aumento não vai ser de 7 reais. O aumento não vai ser de 7 centavos. Isso é 20% de 3,50. Você já cria aquela noção, só pode ser de 70 centavos. Aí 70 centavos com 3,50, 4,20. Beleza, então vamos para... Vai, agora que nós estamos na terceira. Tem nada não. Importante que a gente veja esse conteúdo aqui de porcentagem. E aí a gente vai para a matemática financeira com mais prática. Júnior comprou uma chuteira em uma promoção com 15% de desconto. Veja, ele não vai pagar 100% da chuteira. O preço era um valor X, 100%, e ele vai pagar 15% a menos. Ó. Então, 100 tirando 15%, ele vai pagar 85% só da chuteira. Tá entendendo? Ele não vai pagar 100%, vai pagar 100 menos 15, 85% do valor da chuteira. Essa noção você tem que desenvolver de cabeça. Júnior comprou uma chuteira em uma promoção com 15% de desconto. Antes dessa promoção, a chuteira custava R$320. Qual foi o valor pago por Júnior ao comprar essa chuteira? Então, o valor foi menos, né? O valor, houve um desconto. Houve um desconto. Então, você faz do mesmo jeito, ó. Quanto é 15%? Quanto é 15%? 0,15. 0,15. 15% de 320. 15% de 320. Aí eu vou fazer essa conta todinha? Não. Eu pego só os valores aqui
mais significativos, ó. Vou fazer 32 vezes 15. Se eu não tenho uma calculadora, eu faço de cabeça. 5 vezes 2, 10, A1. 5 vezes 3, 15 e 1, 16. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Somando tudo, 0. 6 e 2, 8. 6 e 2, 8. 1 e 3, 4. Lembra desse zero que nós não botamos? Vou botar ele agora. Quantas casas tem depois da vírgula? Ó, quantas casas tem depois da vírgula? 2. Aí eu venho aqui, ó. A vírgula está no final. Eu venho, volto 2 casas, ó. Certo? Então, pessoal, houve um desconto de 48. Vai ser preciso fazer outra conta. Por quê? Porque eu tenho 320, tirar os 48 que foi descontado, ó. Menos 48. Vamos lá. Posso fazer 0 menos 8? Não posso. Então eu vou lá na dezena, eu pego uma dezena e trago essa dezena para cá. Trouxe a dezena para cá. Quando eu peguei uma dezena daqui, claro, não vai mais ficar 2, vai ficar só 1, ó. Então, 10 menos 8, 2. Beleza. Posso fazer uma dezena menos 4? Não posso. Vou lá na centena, pego uma centena daqui, agora só vão ficar 2, que eu estou pegando uma, e mando para cá, ó. 11 menos 4, 7, né? 11 menos 4, 7. Pronto, e agora sobrou quem? Só o 2, ó. Tá certo? Vou pagar quanto pela chuteira? R$ 272. Não precisa nem marcar que já está ali. Compreendido ou não? Compreendido, mas eu acho que melhor ainda pela regra de 3 mesmo. Quando a gente já sabe de um jeito, professor, fica difícil para aprender Mas outro. é simples, Ludmila. É você saber transformar a porcentagem em decimal. Ó. 15% é 15 centésimos, 0,15. Aí você faz 0,15 vezes 320, deu quanto? Deu 48. Então, esse 48 foi o desconto. Mas ele não está perguntando quanto é o desconto, ele está perguntando quanto é que vai pagar. Então, é 320, valor inicial, menos os 48. Precisou de um bocado de continha aí. Vamos para a próxima. Então eu gosto dessas questões que elas são bem variadas. Uma hora é aumento, outra hora é desconto, uma hora pede porcentagem, outra hora pede valor absoluto. Elas são bem misturadas. Em uma determinada loja, um tipo de computador, e são situações que você vive o seu dia a dia. Outro dia eu fui numa loja do Ipu, e eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda e nem queimar o filme. Mas eu fui numa loja do Ipu perguntar o preço de um computador e a moça, como faz muito tempo, uns 3 anos ou 4, a moça disse que o computador era 2.000. Aí, se eu quisesse parcelar em 10 vezes, era possível, ia ter um aumento de 5%. Quando ela colocou lá, mesmo ela colocando o tempo, né, 10 meses, colocou o juro simples mesmo, colocou 5% e colocou 10 meses, esse valor passava quase de 4.000. De como é que é 5% e o valor vai quase para 4.000? Dá uns 3.800. Aí eu fiz lá a continha para ela, não tinha nada a ver. Eu digo, ó, se a gente não souber, como é que não fica, né? A situação. Então, se você vai a uma loja fazer uma compra e você ganha um desconto, ou então vai pagar parcelado e vai ter um aumento, é muito importante que você saiba calcular esse desconto ou esse aumento, para não ser enganado. Em uma determinada loja, um tipo de computador no valor de R$ 800 foi vendido numa promoção com desconto de 15%. Esse computador foi vendido por quanto? Ora, de novo, um desconto análoga, nessa questão aqui, análoga à anterior, e de novo 15%. Uma beleza, Ludmila, 0,15 de 800. Então é só multiplicar. 15 vezes 8, né? Se você pegar 4 vezes 15, dá 60. 8 vezes 15 dá 120. 15 vezes 8, 120. Então pronto, ó, 120. Acrescenta esses 2 zeros aqui. Pronto, deu quanto? 2 casas depois da vírgula.
A vírgula está aqui, volta uma casa, duas casas. Pronto. O desconto foi de 120. Tá certo? Se o desconto foi de 120, 800 tirando 120, 680. Não precisa nem fazer conta aqui. De cabeça dá certo. Compreendido? Sim. Agora é muito importante que você leia a questão com atenção para saber o que é que está sendo pedido. Se está sendo pedido é o que eu vou pagar, se está sendo pedido é o desconto, ou se foi o que aumentou, se a pergunta é em porcentagem ou é em valor absoluto. Qual é a pergunta aqui? A pergunta é: esse computador foi vendido por, é o valor que eu vou pagar com desconto de 15%. Então eu calculo quanto é 15% de 800 e faço a retirada desse valor, que é 120. Fica em 680. Questão 5, Lucas, eu vou disponibilizar esse TD para vocês. Não sei se tem 20 questões. Vou disponibilizar no grupo e vocês dão sequência nas resoluções, vão tentando resolver. Mesmo que use calculadora, mas se puder de cabeça ainda é melhor, para treinar mais as continhas de cabeça. Aí vocês vão tentando. E isso, prioridade para a prova de vocês, o trabalho que vocês vão fazer. Depois, quando terminar, você começa essa parte de porcentagem. A prioridade é a prova. Então o Lucas tem uma dívida de 5... Ih, saiu queimado aqui, né? Não tem nada não. 5 mil reais. Lucas tem uma dívida de 5 mil reais com o banco. Este mês ele conseguiu pagar 30% dessa dívida. Qual foi a quantia dessa dívida paga por Lucas ao banco neste mês? Então, pessoal, ele tem uma dívida de 5 mil, foi lá no banco, pagou 30% da dívida. A pergunta é, qual foi a quantia dessa dívida paga por Lucas? Ele quer saber, não é o que ficou lá devendo, não. Ele quer saber o que foi pago. Tá certo? Quer saber o que foi pago. Então, mais uma vez, 30%, 0,3 de 5 mil. De 5 mil. 3 vezes 5, 15. Acrescenta quantos zeros? 3. Volta a quantas casas? Uma. Pronto. Ele pagou 1.500 da dívida. Compreendido? Sim. E os demais colegas? Ludmila está interagindo aí, dizendo que compreendeu. E os outros colegas estão compreendendo? Pessoal, é realmente lamentável. Assim, uma questão dessa, você vê que o governo... Nós temos até um projeto agora de matemática financeira, né? Educação financeira na escola, né? E aí nós temos 3 turmas que dá um total aí de uns 120 alunos, mais ou menos. Aí quantos nós temos assistindo aula? Temos 7. 7 ou 6. 6 alunos, para ser mais preciso, assistindo aula de 100 e poucos alunos. Uma aula importante, que, sei lá, está tão complicada a situação. Eu não sei porque os terceiros são desse jeito, porque no segundo, se a gente não consegue 120, mas consegue 27, 30, 32, e nos terceiros 6. 6, 7, 8. Sinceramente não consigo entender. São vários os problemas, nós compreendemos que são vários os problemas, mas entre esses problemas está a acomodação. O aluno que resolveu cruzar os braços e não seguir mais. Tem esse aluno aí que tem toda a condição de assistir aula, mas assim, a cama não deixa, a rede ou o próprio celular não deixa, por estar fazendo outra coisa. A gente sabe que entre eles tem gente em mercantis trabalhando, tem uns trabalhando na roça, outros não estão assistindo aula porque o menino está com o celular noutra aula. São muitas as situações. Não está assistindo aula porque não tem internet, porque não tem um celular, está com vontade de assistir, mas não pode. Mas tem muitos desses aí que não estão assistindo porque não quer. E isso é lamentável. Enquanto não quer, vamos lá, dando continuidade aqui. Ó, Sobral, essa questão aqui é de Sobral, Ceará, após uma reforma e a compra de novos aparelhos,
a mensalidade de uma academia que custava R$ 52,00, teve um aumento de 75%. Qual é o preço da mensalidade após esse aumento? Eita! Houve um aumento grande, viu? O aumento aí foi grande. Era R$ 52,00, mas houve um investimento muito alto, né, para melhorar os aparelhos, ficou uma academia chique, né? Houve um aumento de 75%. Qual é o preço agora, o preço novo? Você pode fazer desse jeito assim, ó. 0,75 vezes 52. Lembre que é aumento, não é desconto. Aí você multiplica 75 vezes 52. 52 vezes 75, que é a mesma coisa. 5 vezes 2, 10, A1. 5 vezes 5, 25, com 1, 26. 7 vezes 2, 14, A1. 7 vezes 5, 35, com 1, 36. 36. Soma tudo. 0, 6 e 4, 10, A1. 1 e 2, 3 e 6, 9. E o 3. Já deu para perceber aqui que houve um aumento de quanto? De R$ 39,00. Ó, duas casas depois da vírgula. Duas casas depois da vírgula. Certo? Houve um aumento de R$ 39,00. Então eu venho aqui e somo. Ó, 52 mais 39. Vai dar quanto? Vai dar 91. Então, a academia passou a ser R$ 91,00. Se tiver ficado dúvida, só perguntar. Na questão 7 é do SPAES, ó. Questãozinha do SPAES aqui no avaliaçãozinha que é feita aqui no Ceará. Sistema Permanente de Avaliação da Educação do Ceará. Antônio pretendia vender 500 bombons durante a feira cultural de uma escola. Ele só conseguiu vender 50% desses bombons. Aí é brincadeira, né? Colocar uma questão dessa no SPAES, aí é brincadeira. 500 bombons, ó. 50% não é a metade? Então a metade de 500, 250. Essa foi de lascar. Sim, Era só para nós. Como é, Ludmila? Era só para ninguém zerar. Exatamente. Mas sabia que tem um nível baixo, aí eles, quanto mais tem acerto nesses níveis assim, eles não contam muito ponto, né? Vamos ver aqui uma próxima página. Pronto, indo aqui para a segunda página. Lucas tem uma dívida de muito parecida, até 5 mil também, ó. Lucas tem uma dívida de 5 mil reais com o banco. Esse mês ele conseguiu pagar 30%. Já foi. Mesmo, professor. Essa é a mesma, né? É a mesma, né? É. Pronto, então pula ela. Essa daqui ficou repetida. Vamos para a próxima. Na quarta série, os 13 meninos correspondem a 50% da turma. Assim, pode-se dizer que nesta quarta série tem quantos alunos? Ó, na quarta série, os 13 meninos correspondem a 50% da turma. Assim, pode-se dizer que nesta quarta série tem quantos alunos? Aí tá fácil também, né? Se 13 alunos representam os meninos, então quer dizer que 13 representa e é 50%, os outros 50% são as meninas. Então 13 com 13, 26. Outra que não precisa de conta, né? Só para. Aqui foi do SAEB, ó. SAEB é uma avaliação a nível nacional, né? Vamos na 10. Que acolá pinta umas que não precisa de cálculo. Isso é importante também, né? Porque a gente, no dia a dia, precisa de desenvolver situações. Você não dispõe do celular, nem de uma calculadora, faz de cabeça. Mariana quer comprar uma mochila que custa R$60. Mas, para pagar à vista, a loja oferece um desconto de 5%. Se Mariana
optar pelo pagamento à vista, ela vai pagar quanto? Pronto, ela vai conseguir um desconto de 5% de 60. Aí lá vai. Zero, cuidado, ó. Se eu botar 0,5 é 50%. 5% é 0,05. Cuidado com isso, ó. Então, quanto é 5% de 60? Como é que você faz? Você faz assim, ó. 5 vezes 6, 30. Acrescenta esse zero aqui, 300. Duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Pronto, R$3. 60 menos R$3 vai pagar 57. Compreendido? Sim. Bora lá. Numa competição de tiro ao alvo, um atirador, a cada 8 tiros disparados, consegue acertar 2. Qual o percentual de tiros acertados em 4 tiros, em 40 tiros? Olha aí já é uma proporção, né? Já precisa de um pouquinho mais de atenção. Pronto, voltando aí, só dando umas orientações ali, menino. Então, o que, que ele diz? Numa competição de tiro ao alvo, um atirador, a cada 8 tiros disparados, consegue acertar 2. Qual o percentual de tiros acertados em 40 tiros? Então, você faz aqui, pessoal, uma proporção, tá certo? Você faz uma proporção. Da seguinte forma: 2 de 8, né? Numa competição de tiro ao alvo, tal, a cada 8 tiros disparados consegue acertar 2. Então, você faz 2 de 8, 2 está para 8, assim como qual é o percentual de tiros acertados em 40 tiros? Assim como 40 tiros, assim como X está para 40. Olha só, você vai descobrir primeiro quantos tiros são, ó, certo? Então eu acerto 2 em 8. E eu acerto quantos em 40? Primeiro você descobre isso. Você faz essa regrinha desse jeito, ó. 2 está para 8, assim como X está para 40. 40 tiros. Qual é o percentual de tiros acertados em 40 tiros? Mas você também pode fazer por uma propriedadezinha da seguinte maneira. Poderia ser assim também, ó. 2 corresponde a 8, assim como X corresponde a 40, né? Poderia ser assim também. Mas eu acho melhor colocar nesse formato aqui. Bom, multiplicando. 8 vezes X, 8x. 2 vezes 40, igual a 2 vezes 40 igual a 80. 80. X é igual a 80 dividido por 8, x igual a 10. Tá certo? X igual a 10. Ah, professor, 10%? Não, calma. Se são 40 tiros, aí você vai dividir o seguinte, ó, pega 40 tiros em 2 para 8, você vai dividir da seguinte maneira, ó. Uma forma lúdica de resolver. Bem fácil aqui de resolver. Porque eu consegui aqui o valor absoluto, ele pede em porcentagem, cuidado com isso. Deixa eu fazer um desenho para destacar para vocês, ó. De cada 8 tiros, ele acerta 2. Então perceba que aqui é 2, 2, 2 e 2. O total não dá 8 tiros, né? Então o que que acontece? Isso aqui, ó, cada 2 tiros representa o quê? 25%. Não precisava nem fazer o cálculo dos 40, né? Só por essa base aqui já dá para saber. Esse outro 2, 25%, 25%, 25%. Então aqui dá o total de 100%. Então, turma, 2 de 8 dá 25%. Tá certo?
E 10 de 40 também dá 25%. Deu para compreender? Sim, Isso é até, hã? mas eu não entendi. Como é, Ludmila? Eu tenho até vergonha de falar, mas eu não entendi, não. Não entendeu, não? Deve ser porque eu tentei explicar logo quanto é que representava aqui os tiros acertados em valor absoluto, né? Mas é assim, ó. Diz que na competição foram 8 tiros. Desses 8 tiros, foi acertado quanto? 2. Ele quer saber em porcentagem. Então, tanto faz 8 para 2, como 10 para 40. É a mesma coisa, a proporção é a mesma. Ó. Quer ver como eu boto aqui 10 para 40 e eu vou simplificando e vai ficar 2 para 8? Ó, por 2, 5. 10 por 2. Não, vamos fazer o contrário. 10 por 5, 2. 10 dividido por 5, 2. 40 dividido por 5, 8. Tá vendo? Ó? 10 para 40 é a mesma coisa de 2 para 8. Agora, que vai dar, por que vai dar 25%? Porque se eu pego esse 8 e distribuo aqui em 4 partes, ó, cada parte aqui, ó, 2, 2, 2, 2, cada um é 25%. Tá certo? Então você pode fazer também dessa forma aqui, ó, Ludmila, na regra de 3. 8 é 100%, não é isso? Foram dados 8 tiros, mas eu só acertei 2. 2 é quantos por cento? X. Aí você faz 8x é igual a 200, certo? 8x igual a 200. X é igual a 200 dividido por 8. X igual a 25. X igual a 25. Então ele quer saber em porcentagem. 2. Esse 40 tiros aqui, É, ele eu só vou pode. ficar com de 3 meio, pessoal. Como ela É diminuiu, rapidinho, eu entendo. na regra de 3 entende mais ligeiro, né? Por a regra de 3, é rapidinho, eu entendo. Pois é. Aí, É, assim, 2 representa todos 25%. os meus cálculos vai ser por regra de 3. Certo. Então, 2 representa 25% de 8. Se você pegar aqui e fizer essa divisão também do mesmo jeito, ó, dividindo 2 por 8, aí dá 25%. Ó, 2 dividido por 8, não dá. Então, quebra isso aqui em 20 pedaços. Tudo que vier aqui vai ser pedaço. 20 por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16 para 24, né? Divide esses 4 pedaços em 40 pedacinhos menores. 40 pedacinhos dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40 para 40 nada. Dá 25%. Esse 40 aqui veio só para misturar, para confundir o negócio. Mas que é a mesma coisa. 40 tiros, acerta 10. 80 tiros, acerta 20. Assim por diante. Mas tudo é 25%. Entendido? Entendi. Vamos, tem 15 minutos, vamos ver se a gente resolve essas 3 aqui e fica dado o dia, né? Vocês dão sequência no restante. Mais tarde eu boto no grupo tanto a aula quanto esse TD aqui. Observe no quadro abaixo a promoção de uma loja de calçados. Tênis, R$ 300. Na compra à vista, 50% de desconto. Outra que não vale a pena fazer. Eu não gosto dessas, faço demais que não dá trabalho. 50% de desconto, R$ 150, né? Se era 300, vai pagar só a metade. 13. Uma máquina fotográfica custava R$ 600 no Dia das Mães. Esta máquina foi vendida com desconto de 10%. E logo depois, sobre o novo preço, sofreu um aumento de 10%. O seu preço atual em reais é quanto? Olha só como é essa questão. O último concurso da Polícia Militar, inclusive nós temos colegas que terminaram no ano passado, ano atrasado, estão estudando bastante para o próximo concurso da Polícia Militar. Então, a primeira questão, que era do CESP, do concurso da polícia, era assim:
Um objeto que sofreu um aumento de 10%, teve diminuição nas vendas por conta do aumento. Então, o proprietário do comércio resolveu tirar os 10%. O preço voltou para o que era antes ou não? Aí a pergunta era certo ou errado, né? É uma pegadinha danada. Na realidade, não volta para o preço anterior, porque ele está tirando 10% de 110 e não de 100. Tá entendendo? Então, vamos ver como é que funciona isso. Uma máquina fotográfica custava 600 no Dia das Mães e foi vendida com um desconto de 10%. Beleza. Quanto é 10% de 600? Ó, 0,1 vezes 600. 1 vezes 6, 6. Acrescenta esses dois zeros aqui, ó. Né? Uma casa depois da vírgula. Pronto. Ela teve um desconto de R$60. Então, o ideal é que ela foi vendida por 540. 540. Só, pessoal, que a pessoa que estava vendendo deu um desconto. A pessoa que comprou com um desconto de 10%, ou seja, ela pagou R$540. Só que assim que ela comprou essa máquina fotográfica, logo depois, sobre o novo preço, sofreu um aumento de 10%. Senhora, eu comprei a máquina, ganhei um desconto de 10%, e agora eu vou botar um aumento de 10%. Então a pessoa pagou 540 e vendeu com um aumento de 10%. Bora ver. Então vai ser 0,1 de 540. Ó. 540. 1 vezes 540. 540. 540. Uma casa depois da vírgula. Uma casa depois da vírgula. Ó. Ganhou R$54. Tá certo? Então, se ela pagou 540 e vendeu ganhando R$54, então é porque ela vendeu por quanto? R$54. Ela vendeu por 594. Deu para entender ou não? Deu sim, professor. Bem facinho de interpretar, de você nem precisar fazer a leitura mais. Você diz assim, uma pessoa comprou uma máquina de fotográfica que custava R$600, pediu desconto, ganhou 10%. 10% de 600, ganhou 60 de desconto. Beleza. Então pagou 540 pela máquina. Agora eu comprei a máquina para eu vender, para eu ganhar dinheiro. Vou botar aqui um lucrozinho de 10% do que eu gastei. Quando ele bota 10% em cima dos 540, é R$54 que vai para 594. Então é isso, ele pagou 540 pela máquina e vendeu por 594, ganhando R$54 de lucro. Agora vamos para a questão última, 14. Depois eu resolvo um aqui de conta de energia. Porque aqui está envolvendo muito valor absoluto, desconto, mas vai ter aumento e vai ter algumas questões só com porcentagem também, sem botar valor absoluto. João comprou 1 quilograma de açaí congelado, como de costume, ele descongelou para fazer a sua vitamina diária. E logo percebeu que o açaí estava pesando menos de 1 quilo. O peso após o descongelamento foi de 900 gramas. A porcentagem de gelo que havia no açaí era de quanto? Essa daí está muito fácil também, ó. Porque se é 1 quilo, são as unidades que estão diferentes, ó, em quilograma e em grama. 1 quilo a gente sabe que são 1000 gramas, né? Se quando descongelou passou para 900 gramas, isso quer dizer que perdeu 10%. Então não tem nem muito o que fazer conta, né? Agora a conta de energia, como eu estava dizendo. Imagine que uma conta de energia, no mês passado, veio como R$120. Dois valores absolutos, certo? Eu tenho um valor absoluto, quero saber quanto é o aumento. Isso no mês de julho. Julho
R$ 120. No mês de agosto, houve um grande aumento na conta de energia e veio R$ 190. R$ 190. Como é que a gente calcula a porcentagem de aumento? Houve aumento. Então, pessoal, é assim que a gente calcula o aumento. Valor atual, é sempre assim, ó, valor atual dividido pelo valor anterior. Qual é o valor atual? 190. Qual é o valor anterior? Eu quero saber quanto aumentou em porcentagem. Eu sei que aumentou R$ 70, ó, de 120 para 190. Aumentou R$ 70. Mas em porcentagem, vale quanto? Valor atual dividido pelo valor anterior. Pode dividir aqui por 10 por 10. 19 por 12. Olha só como é que fica na calculadora. 19 por 12. 19 dividido por 12. Dá igual a... Ó, 1,58333. Deixa eu botar aqui. 1,58333. O aumento é tudo que passa de 1. Tudo que passa de 1. Esse 1 representa 100%. Se for 2, 200%. Então, o 1 antes da vírgula, cada unidade vale 100%. Depois da vírgula é o aumento, ó. Está passando de 1. Então, houve um aumento de 58%. Houve um aumento de 58% na conta de energia. Deu para entender? Então, quando você quer saber um aumento ou um desconto, é só você pegar o valor atual e dividir pelo valor anterior. Sempre isso vai acontecer quando você tem dois valores absolutos e quer descobrir o valor em porcentagem. Então você pega valor atual dividido pelo valor anterior. Aí você transforma em porcentagem. Do mesmo jeito, só encerrando aqui, do mesmo jeito você pode fazer assim também, ó. Pode fazer assim também. Eu estava devendo R$ 480 e a pessoa que para quem eu estava devendo disse assim, ó, se tu me pagar hoje esse dinheiro, tu arrumar esse dinheiro hoje, eu faço um desconto aí para tu de R$ 90. Eu tiro R$ 90 para tu se tu me pagar esse dinheiro hoje. Então a pessoa vai pagar quanto? 390, né? 390, porque está fazendo um desconto de R$ 90. 480 menos R$ 90 é 390. Beleza. Então é valor atual, 390, é o que ele vai pagar, dividido pelo que ele devia antes, que era 480. 480. Então 90, 39 por 48. Eu botei foi calendário. Tá aqui a calculadora. Vamos lá, 39 dividido por 48. Ó, 0,81 igual a 0,81. Então ele ganhou um desconto. Veja que aqui não está dando mais 100%. De 81 para 100%, ó, ele ganhou um desconto. Não está dando 100, está dando 0,81. Então ele ganhou aí quanto? 19% de desconto, ó. 19% de desconto. Por quê? Porque 19 é o que falta para completar 100%, ó, completar 100%. Compreendido? Então, meus caros, chegamos ao final aqui da aula de hoje. Frequência realmente muito baixa, mas valeu para os 6 que estão presentes. Nádia, Pedro Kaique, Maria Ludmila, Thaísa e Taciane, né? Thaísa e... duas Thaísa. Thaísa Martins e Thaísa Maria. E também a Hélida. Um abraço, façam o trabalho. Se tiver dúvida, entre em contato comigo, certo? Não entre em contato hoje, porque eu ainda tenho 5 aulas do Engenho de Belém, né? Dos meninos do Fundamental. Ainda vou salvar os vídeos e mandar para vocês. Mas a partir de amanhã, folga mais um pouco. Já posso tirar as dúvidas de vocês. Alguma pergunta?
Não. A sua está aqui que não assistiu sua aula porque ela estava sem internet. Certo, olha, são vários os problemas, né? Já aconteceu até de eu também não dar aula por falta de internet, né? Acontece. Pois bem, meus caros, um abraço e até a próxima. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau.